Já fizeste? Tá bom. Já editaste a primeira? A gente fala depois. É? Depois, Bom, então, a seguir. É da terça-feira, é isso? A terça-feira já, mas ainda não está. Ainda não. Está em privado. Tu realmente tens vamos ser ofícios. Bom, o tema que vou tratar hoje é. Vocês podem ver especialmente o capítulo 5º e o capítulo 7º do livro. O capítulo 7º é a Sociologia das Calamidades. Era uma Sociologia das Calamidades. E o capítulo 5º, Risco, Incerteza e Escatologia, que se relaciona com as calamidades. De facto, a Sociologia das Calamidades, esse capítulo deve ser o primeiro nesta parte. Mas enfim. Portanto, vários conceitos por referir foram tratados mais extensamente nesses dois capítulos. Portanto, a questão das calamidades ou catástrofes ou desastres em relação à ciência. Pode parecer estranho falar da ciência em relação às catástrofes, porque as grandes promessas da ciência, a partir do século XVII, mesmo fins do século XVI, foram promessas de abundância, felicidade, bem-estar, conforto, harmonia, de certo modo, a harmonia. E no século XIX, por exemplo, no movimento ciência-simoniano e noutros movimentos pró-ciência, a ideia era que a sociedade científica ou industrial seria essencialmente uma sociedade pacífica. Pacífica mesmo, especialmente em termos de guerras internacionais. As guerras seriam substituídas pela concorrência pacífica das economias, a luta de classe seria substituída pela difusão do bem-estar material através da industrialização mais extensa possível em todas essas economias. Essa crença durou certamente até 1914, o contraste entre a sociedade pacífica, industrial e a sociedade militarista, anti-económica, anti-industrial. Mesmo pessoas com capacidade de ver melhor as coisas, como por exemplo Schumpeter, ele caracterizou o imperialismo como uma vontade de expansão ilimitada, sem objetivos definidos, mas uma orientação atávica, quer dizer, ligada às sociedades feudais aristocráticas, não às sociedades industriais, que é completamente em contradição com as ideias do imperialismo formuladas por liberais ingleses e depois por vários autores marxistas. Portanto, essa visão da ciência, a articulação da ciência com a indústria, presidiu essencialmente ao pensamento socialista, anarquista, todos os movimentos anticapitalistas, como também um certo vertentes importantes do pensamento pró-capitalista, do liberalismo económico, do liberalismo político. Isso é assim, mas se repararmos para o que os cientistas têm dito, o seu discurso, o que me interessa aqui não é propriamente o tema das catástrofes, é a relação entre a ciência, os cientistas e as catástrofes. Quer dizer, estou interessado em que os cientistas dizem acerca da possibilidade das catástrofes, para vamos lidar com catástrofes de todo tipo. Quer dizer, estou interessado no discurso dos cientistas sobre essas coisas. Portanto, a interface entre a ciência e o público, em geral, quer dizer, a interface discursiva da ciência e do público, qual é a retórica científica sobre esses assuntos.
Há uns poucos anos, o matemático René Thom, matemático francês, dizia que os cientistas têm a sua faceta escatológica, faceta catastrofista. Estão sempre a avisar-nos de catástrofes. Portanto, há esse lado também. Mas, claro, em princípio, na sua maioria, até hoje, tendiam a dizer, sim, essas catástrofes podem ocorrer, vão ocorrer se continuamos assim, mas temos soluções. Há sempre soluções tecnocientíficas para qualquer calamidade potencial ou calamidade que já tenha acontecido. Ouvi uma vez um biólogo português dizer: só a ciência nos pode salvar. Quer dizer, só a ciência nos pode salvar, mas não disse de quê. Uma das coisas que a ciência tem de nos salvar é da ciência. Portanto, há um círculo aí, talvez virtuoso, vicioso, e é curioso como a linguagem de salvação entra desse discurso científico geral. Já temos as religiões de salvação, agora teremos a ciência de salvação. Enfim. Vou agora só referir a algumas previsões científicas sobre catástrofes. Queria ler mais, mas talvez uma chegue. Uma previsão feita nos fins do século XIX era que o mundo ia passar uma crise de fome geral. Porquê? Porque a agricultura industrial, a agricultura intensiva, já se praticava na Europa nessa altura, dependia de fertilizantes. Fertilizantes eram baseados nos nitratos do Chile, que era praticamente a única fonte. Quando essa fonte se esgotasse, a agricultura não podia produzir as quantidades de alimentos que tinha produzido até então. O espectro da fome seria colocado. Bom, neste caso, houve uma solução científica. Foi o famoso processo Haber-Bosch, da extração de nitrogênio do ar, que permitiu, portanto, a produção de fertilizantes em quantidades praticamente limitadas, e que, portanto, evitou essa catástrofe anunciada, em termos globais, obviamente, mas também, claro, o remédio mais imediato foi para a Alemanha, porque a Alemanha pôde alimentar-se durante a Primeira Guerra Mundial por causa desse processo que permitiram alguns anos de subsistência, embora em 1917, 1919 a Alemanha sofreu fome considerável de fome, em parte por causa do bloqueio aliada, mas por causa de outras fontes. Curiosamente, salvo a Alemanha também, por outro lado, é que permitiu os processos desses fertilizantes também produzem explosivos. Portanto, quantidades ilimitadas de explosivos. Começaram a Primeira Guerra Mundial com uma guerra de explosivos em quantidades jamais vistas. Até hoje os fertilizantes continuam a ser uma fonte de explosivos. Os terroristas do IRA costumavam comprar fertilizantes em grande quantidade para fabricar explosivos, para as suas bombas. Eram fiéis compradores de fertilizantes. Enfim, mas isto mostra como, de facto, pode haver soluções bastante rápidas para essas catástrofes anunciadas. Mais recentemente, no entanto, os cientistas fazem previsões não só de catástrofes particulares ou de desastres de vários tipos, mas começaram a escrever livros anunciando toda uma série de desastres possíveis, uma constelação de desastres potenciais, alguns imediatos, outros mais distantes, alguns relacionados diretamente com o avanço científico e tecnológico, outros
com respeito a previsões exógenas acerca do sistema Terra, o problema dos meteoritos, ou de desastres de outro tipo, mas quando mesmo. Um autor significativo deste tipo de anúncio de multidesastres, multicatástrofes, Martin Rees, que foi presidente da Royal Society de Londres por vários anos, era e foi astrónomo real da Inglaterra, e que, compreensivelmente, ajudou recentemente a fundar um centro de estudo de riscos existenciais na Universidade de Cambridge. Eu devo dizer também que os transhumanistas de que falei na última sessão estão muito interessados nos riscos existenciais globais. Estão muito preocupados. É simpático porque eles querem transcender a nossa espécie, querem eliminar-nos, mas têm que nos conservar até que esse passo seja tomado. Até então, querem conservar-nos. Depois, podemos ser eliminados. Passar para outro estado de existência pós-biológico, neobiológico ou pós-biológico. E, portanto, vários autores transhumanistas têm publicado volumes grossos sobre riscos existenciais globais que enfrentamos neste século. Uns são mais pessimistas, outros são menos pessimistas, mas é difícil usar as palavras pessimismo e otimismo. Praticamente toda a gente é optimista e pessimista ao mesmo tempo, em relação a vários contextos. Por exemplo, Martin Rees está muito preocupado com estes desastres e diz que a melhor previsão que ele pode fazer é que as nossas chances de sobreviver este século são 50-50. É otimista ou pessimista? De facto, pode dividir ao meio. Pessimista, otimista, ou otimista, pessimista. Se pudermos fazer outras coisas. Enfim. Mas, porquê é que os cientistas se preocupam com esses desastres todos? Enfim, há preocupações humanas, mas eu quero evocar rapidamente certos pressupostos metafísicos do discurso científico. Em geral, por exemplo, os cientistas nunca falam do mal, nunca falam do mal natural, ou do mal físico, ou do mal da natureza, do mal moral. Em geral, não falam. Mas às vezes revelam-se as atitudes sem talvez querer revelá-las, mas enfim, acontece. Uma passagem interessante que vou citar é do físico Steven Weinberg, que é Prémio Nobel de Física, um dos mais eminentes cientistas físicos americanos, consultor de governos, etc. Numa passagem muito interessante, já vem de alguns anos, ele diz: é quase impossível para os seres humanos deixarem de acreditar que temos alguma relação especial com o universo, que a nossa vida não é mais ou menos uma farsa, resultado de uma cadeia de acidentes do princípio do mundo. É muito difícil dar-nos conta que somos somente uma pequena parte do mundo que é predominantemente hostil. E depois diz: mas o universo parece compreensível, mas parece não ter sentido nenhum. É uma passagem muito interessante, porque a discussão que ele faz, ele queixa-se do universo. O universo não nos dá uma vida longa, faz-nos sentir muito pequeninos num universo demasiado vasto, l'espace infini, Pascal. É demasiado temporário, porque não nos vai aguentar a nós e aos nossos descendentes. É demasiado contingente. O pathos da contingência aflige todos nós, não é? Parece afligir também esses cientistas. Eu queria pensar que devíamos sentir-nos necessários, mas não somos puramente contingentes. É um universo completamente sem sentido. Não dá importância aos nossos interesses. É uma queixa interessante.
porque normalmente os cientistas não falam assim. É uma queixa cósmica, por assim dizer. É um pouco parecido com a atitude de Proudhon em relação a Deus. Proudhon era um ateu, portanto não acreditava na existência de Deus, mas estava cheio de cólera quando pensava em Deus. O que ele não perdoava a Deus é não existir. Mas enfim, este sentido de não importância cósmica, de não necessidade, de sermos não necessários, de sermos significantes, não tem sentido, paradoxalmente, a não ser que o universo pudesse ter sentido. Mas o que eu quero afirmar, quando falo estritamente, é que não pode ter sentido. Mas se fazemos queixas, por isso que devia ter sentido. Qual é, portanto, essa propriedade do universo, que devia ter sentido, embora não tenha? Portanto, é uma atitude. Mas ainda há um antropocentrismo nisto, apesar de toda a ciência recusar o antropocentrismo. Enfim, é uma coisa bastante interessante neste sentido. E de facto, há também uma relação que eu quero indicar brevemente sobre a questão do mal natural. Talvez a mais ampla discussão do mal natural realizou-se, como vocês todos sabem, no contexto do terremoto de Lisboa, em 1955, que de facto foi um momento da consciência europeia importante. Um momento em que uma quantidade de autores discutiu o significado do terremoto em termos do contexto da teologia natural, contexto de teodiceia leibniziana. Como sabem, Leibniz inventou a palavra teodiceia. Isso significava para a antropologia filosófica, uma antropologia teológica, o estatuto do homem na Terra, o homem no universo. Autores como Voltaire, Rousseau, Kant escreveram variedíssimos textos. Kant escreveu pelo menos 5 ou 6 artigos sobre isso. Havia várias atitudes, duas são interessantes. Uma é de Kant, que falou do mal radical da natureza humana. Quer dizer, não é uma afirmação teológica, não é uma relação ao pecado original, é uma afirmação, digamos, antropologia filosófica. O Rousseau é talvez mais interessante porque ele recusava a própria ideia de mal natural. O único mal é o mal humano, o mal social, o mal político, o mal que nos fazemos a nós. Portanto, a linguagem do mal não teria sentido falando das coisas fora de nós. Ela também é uma posição radical, mas que, de facto, de certo modo, foi herdada pelo movimento, vários movimentos iluministas e movimentos posteriores. De facto, há uma maneira, um prisma pelo qual poderíamos estudar os movimentos de pensamento social, político, mesmo económico, sobre a Europa e na América, certamente desde o século XVIII até hoje, seria os pressupostos, atitudes subjacentes em relação à questão do mal. A principal divisão seria talvez entre duas posições clássicas, a posição de Santo Agostinho e a posição de Pelágio. A posição de Santo Agostinho, que era a posição da afirmação radical do pecado original, a propensão ao mal do homem, que só pode ser curada pela graça divina, uma graça que não merecemos e que podemos fazer tudo para merecer, mas não depende da nossa vontade, das nossas intenções, do nosso comportamento. E a posição de Pelágio que dizia, pelo contrário, podemos esforçar-nos para merecer a graça, para evitarmos o mal. De certo modo, podemos dizer, a posição de Santo Agostinho, a posição digamos assim, da direita metafísica, e então, consideravam, digamos assim, da direita política, enquanto que a posição pelagiana tem sido mais ou menos a posição favorecida pelos movimentos socialistas, anarquistas,
esquerda. Esta dicotomia é demasiado simples, como todas as dicotomias sobre o estado do pensamento, porque há exceções notáveis que poderia mencionar, mas chega por aqui. Curiosamente, há outra discussão sobre o mal entre cientistas, ou por cientistas, que se encontra em Norbert Wiener, fundador da cibernética, nos anos 40, em que ele, de facto, escreveu sobre a questão do mal e do mal natural. E ele afirmava mais a natureza não é má em si própria. A natureza não... Falamos da natureza como ameaçadora, como castigadora, etc. Essa linguagem antropomórfica. Mas, de facto, ele chegou a equacionar o mal com a entropia. A entropia, que é a propensão à degradação da energia, aos processos irreversíveis. É uma identificação curiosa, porque por várias razões que não temos que ir além que isso. Que continua a aparecer surpreendentemente em vários textos, mesmo gente fora deste domínio do pensamento tende a entropia, de facto, a desordem, a degradação das coisas, a usura das coisas, a irreversibilidade da destruição. Caso em sistemas fechados, o universo pode ser um sistema fechado. E, de facto, no fim do século XIX havia um certo pathos metafísico da lei da entropia, ou seja, o pesadelo da entropia, como se chamava na altura. Nós não temos esse pesadelo, praticamente, mas temos pesadelos que não aparentados com isso. Enfim, queria dizer que há pressuposições metafísicas sobre o mal, mesmo cientistas mais seculares, mais religiosos, e também há relações entre a teologia natural cristã e mesmo as origens do darwinismo, porque Darwin foi um grande estudante de William Taylor, que foi talvez o último grande teólogo natural do século XVIII. Estudou as obras de Taylor, curiosamente. Temos que ver que, de facto, todos vocês conhecem a ética protestante, a tese da ética protestante de Max Weber, o espírito do egoísmo. A ética protestante, para ele, para Max Weber, mais que luterana, é a ética calvinista. A especialidade do calvinismo, uma das especialidades do calvinismo é o sentimento muito agudo do mal, da presença do mal, da necessidade do mal. É interessante que o movimento mais ativista, muito mais ativistas da Europa e da América, supostamente tinham esse sentimento agudo do mal. Um historiador recente, Robert Nelson, tocou um livro muito curioso em que falava as duas religiões civis da América hoje são os movimentos ecologistas e o neoliberalismo económico. E ele quer mostrar as fontes calvinistas dos dois movimentos. Antes, o sentido agudo do mal é uma tese, são páginas e páginas. Enfim, tem algum interesse. Mas uma coisa que mencionaste recentemente, a questão do mal natural encontra-se em muitas vertentes da teologia cristã. Porque a ideia era que, com o pecado original, não só Adão e Eva perderam todas as suas qualidades, as grandes qualidades, mas a própria natureza decaiu. Tornou-se muito mais pobre, muito mais miserável, mais exigente, enfim, tudo mais. E essa é a ideia de Francis Bacon, nos seus manifestos em prol da ciência moderna, o grande arauto da ciência moderna, era que a ideia da culpa feliz, Cristo, a vinda de Cristo, tornaria possível a construção do conhecimento científico, da técnica, a redenção do homem, mas também a redenção da natureza. A natureza deixaria de ser corrupta, miserável, elevada outra vez para o plano que tinha. Os animais falariam,
etc, etc. Todas as coisas que vocês podem imaginar. E hoje podemos fazer isso, de facto, se quiséssemos. Podemos fazer muito bem aos animais, só que não fazemos. Mas podíamos fazer, já estão, introduziram células, neurónios no nosso cérebro num rato, e o rato tornou-se muito mais inteligente do que era antes. Podemos fazer isso com algo. Avancemos com isso. Em vez de estar nas máquinas inteligentes, podemos tornar os animais inteligentes, mas fizemos a opção pelas máquinas. Até hoje, pelo menos, enfim. Portanto, a questão da axiologia do mal não está muito longe das coisas mais interessantes do nosso mundo. Mas, enfim, deixemos isso por agora. Enfim, no meu livro, no Teoria das Calamidades, apresentei uma taxonomia de calamidades que não vou referir agora. Foi uma taxonomia apresentada pelo sociólogo russo Sorokin, que colocava, listava as calamidades naturais, as epidemias e as fomes naturais, quer dizer, quase, enfim, as epidemias podiam ser parte naturais e parte não naturais, mas também as guerras e revoluções. As guerras, revoluções, que de facto, como todas as guerras do século XX, do século XX, implicaram também outros males, fome, epidemias e outras coisas. Portanto, quando pensamos nas guerras, pensamos um fenómeno simplesmente de luta humana, mas de facto envolve também, abrange também toda uma série de outras patologias ao nível biológico, aí mesmo provocando fomes e outros. É o que Renouvier, como cito aqui, chamava a celebridade do mal. Bom, então, mas evitando isto, há várias taxonomias de calamidades, e temos, obviamente, que incluir as calamidades naturais, quer dizer, tsunamis, erupções vulcânicas, etc. E depois as calamidades, desastres naturais, desastres industriais, obviamente tecnocientíficos, toda a indústria tecnocientífica, até ao fim. São duas categorias que podemos distinguir. A questão das calamidades naturais hoje torna-se interessante porque, de facto, se deixamos de lado as erupções vulcânicas, todas as outras calamidades naturais, desastres naturais, podem ter um coeficiente antropogénico na sua origem ou na sua recepção. Como dizem vários autores, vivemos hoje uma semi-natureza, ou uma tecno-natureza, em que os biomas naturais já quase deixaram de existir. Os biomas que existem são biomas antropogénicos, que se trata de florestas ou de prados. A nossa interação com os ecossistemas é tão forte que, de facto, são todos circunscritos pelas nossas ações. Portanto, enfim, isso pode ter implicações que não vou ter. Quanto à questão, por exemplo, dos terremotos, podem ser induzidos por testes nucleares subterrâneos. As inundações, obviamente, dependem muito das barragens, sistema de controle de águas. As inundações são causadas mais por fenómenos de controle tecnológico por outros. Portanto, os mesmos fogos florestais são antropogénicos de uma maneira ou de outra. Então, a questão dos desastres naturais. Aqui, se vamos desastres industriais, aqui temos que ter em conta o facto que hoje em dia, na filosofia técnica, ainda se fala muito de objetos técnicos.
Eu diria que o mais importante de falar de projetos técnicos é falar de sistemas tecnológicos complexos. Esse é outro nível. Claro, há sistemas tecnológicos complexos, condensados. Por exemplo, um smartphone pode ter multifuncionalidades muito diversas. Mas depende de outras coisas, depende de sistemas tecnológicos fora deles, complexos, essencialmente a internet e tudo o que isso implica. As redes de distribuição de eletricidade são sistemas tecnológicos complexos. As centrais nucleares, sistemas tecnológicos complexos. Referi no livro as obras, mas uma obra de Charles Sparrow, pode encontrar penso que eu na bibliografia desses 2 capítulos que referi, que analisou com o título Acidentes Normais, vivendo com tecnologias de alto risco. A primeira versão foi em 84, a segunda versão em 1999. Portanto, a teoria dos acidentes normais. O argumento era, para simplificar, em sistemas tecnológicos complexos, com dezenas, muitas vezes com dezenas de milhares de partes, agrupadas a vários níveis hierárquicos, muitas vezes com interação complexa, com ligações estreitas entre as várias partes. As possibilidades de haver uma falha são consideráveis. Se houver coincidência de falhas entre partes que se interagem, então o resultado será um desastre potencial. Portanto, eu falo de acidentes normais. Obviamente, quando ocorre um acidente desses, culpamos alguém, culpamos o operador humano, o erro humano, culpamos certos desleixos, mas o argumento geral da altura, por mais bem desenhado que esteja o sistema tecnológico, essas características, multiplicidade de pares, multiplicidade de interações, ligações, vinculações estreitas entre várias partes, tornam possível, tornam provável a ocorrência de acidentes diversos. O que não quer dizer que não procuremos desenhar sistemas cada vez mais seguros. O que aconteceu com as máquinas a vapor, o que aconteceu com os aviões a jato. Lembra-se que os primeiros aviões a jato comerciais caíram várias vezes e a razão não se conseguia compreender o que é que tinha acontecido. Descobriram de facto que havia um problema que era de metal fatigue, fatiga dos metais, que é uma característica que não tinha sido identificada previamente. Mas, claro, depois aprendemos com isso e talvez, em geral, é bom aprender com nossos erros, mesmo que sejam erros consideráveis. Bom, vamos dar um exemplo mais. Queria falar da mudança climática global como uma catástrofe em curso, mas teríamos que ir mais longe. Portanto, vou falar só da questão da internet. Toda a gente conhece, toda a gente está ao par, vivemos com ela todos os dias e estamos muito contentes e muito felizes com ela. Não sei porquê, de facto, mesmo a questão dos e-mails, a grande maioria dos e-mails são spam. Depois, a segunda ordem de grandeza é a pornografia, a terceira ordem de grandeza é a estupidez, e fica um resíduo de coisas interessantes e inteligentes que nós fazemos, claro. São os outros que fazem as outras coisas. Portanto, enfim, mas deixando isso. O caso da internet também é curioso porque todos vocês conhecem as origens militares da internet. Começou com a relação com a DARPA, a agência de investigações do Pentágono, depois tornou-se uma rede académica, depois difundiu-se de maneira que inesperada, imprevista, e que, enfim, é um melhor exemplo talvez da ordem espontânea
que a AIR costumava falar, porque não é controlada por ninguém, é baseada no justo, portanto, não é controlada por nenhum Estado, nenhuma organização, ninguém controla isso, embora, obviamente, há várias tentativas de controlar e que podem ainda ser bem-sucedidas em parte. Enfim, todos sabemos que a internet existe e funciona muito bem, mas também temos que ter em conta que é o maior alvo para fraude e terrorismo que jamais existiu na história. E, como sabemos, é vulnerável ao terrorismo, aos hackers, crackers, toda a espécie de coisas. Mas isso não impede o processo de construir infraestruturas baseadas na internet e nos computadores, que está em processo em toda a parte. A ciência hoje é também baseada numa ciberinfraestrutura, as universidades cada vez mais, o Estado quer ser virtual, não se pode tocar, os funcionários desaparecerão, vai fazer tudo, token, enfim, cada vez mais. Ora, isso torna possível toda uma série de coisas que não tinham sido previstas. Em particular, estou a referir-me ao facto que temos hoje em andamento um processo de conflitos, de ataques cibernéticos, espionagem cibernética, guerra ou semi-guerra cibernética dia a dia, em uma escala considerável. Não sei bem se, claro, também há um processo de proliferação nuclear e de potencialidade de guerra nuclear, mas além disso há este processo que de facto não tinha sido previsto. A ideia de que mensagens cibernéticas, vírus, vermes, assim por diante, podiam afetar indústrias militares, podiam afetar centrais nucleares, podiam afetar processos de fabricação nuclear, podiam afetar todas as indústrias militares ou civis. Não foi uma coisa que tinha sido prevista. E, no entanto, qualquer programa de software que tenha alguma ligação potencial à internet é vulnerável. Portanto, é vulnerável a ataques cibernéticos. Quanto mais construímos hoje, o software controla o sistema financeiro, controla as centrais nucleares, controla os sistemas industriais, controla a defesa, os navios de guerra, os aviões, etc. Um exemplo posso dar, foi um caso que está, aliás, bem estudado. Parece que foi em 1998, antes da Guerra do Golfo, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos deu-se conta que havia um acesso ilegítimo a todos os seus sistemas de computação e, portanto, havia alguém que tinha acesso à informação, podia alterar a informação, podia apagar todos os sistemas de controle da Guerra do Golfo. Eles pensaram que teria sido algum país, não? Enfim, pânico, vamos bombardear alguém, mas quem vamos bombardear? Não sabemos quem vamos bombardear, onde vamos pôr a bomba atômica, qual é o local, o mapa não conseguimos ver, invisível. Depois, com a ajuda de Israel, é uma boa ajuda, sempre uma boa ajuda, tê-los para o nosso lado é importante. Que eram dois adolescentes americanos, 15 anos, 16 anos, e um adolescente de Israel combinaram para fazer esse ataque. E podiam de facto ter. Não nos ocorreu acabar com
possibilidades de guerra do Golfo. Se eles tivessem feito isso, não havia guerra do Golfo, caía o presidente, era uma história muito mais pacífica. Enfim, não era meninos e meninas, eram meninos, não eram meninos, eram meninos. 3 meninos que, enfim, puderam fazer isso, mas, claro, isso é um exemplo, pode ser um exemplo extremo, mas há vários outros exemplos, há agora dezenas de exemplos vão fazer. E, claro, um outro exemplo foi o FBI, que foi sujeito a que eles chamam de distributed attack, que recebeu 200 mil e-mails por minuto durante 4 dias. O sistema quase rebentou. Enfim, se tivesse rebentado, imaginem, tanta gente ficaria impune. Enfim, mas todos estes exemplos mostram que há potencialidades, ocorreram essas potencialidades de controle. O Charles Perrault tem uma discussão da internet no livro que precediu dele, que se chama A Próxima Catástrofe. É um título publicitário. Eu vou ler uma passagem que é absolutamente fantástica. Quase tudo que pode matar hoje is run by software. Tudo que pode matar hoje is run by software. Bombas cardíacas, pacemakers, distribuição de medicação nos hospitais, armas, plataformas de defesa, e ele tem uma frase, acaba este parágrafo maravilhosa. And now, the safety of our most widely used weapon, the automobile. E de facto, mas esqueceu-se de facto, o automóvel está a tornar-se cada vez mais seguro, porque não vamos conduzir, vamos estar sempre sentados, mas há um programa de controle do carro que nos vai trazer para ver. Ciência maravilhosa, introduz essas coisas para destruir, mas também poderá haver esse controle os operadores vão conduzir o automóvel em vez de nós. Isso seria uma bênção para mim. Não ficarias nervoso com um dos condutores portugueses. Enfim, portanto, de facto, o diretor da Scientific American escreveu um longo capítulo sobre isto. Esta possibilidade de controlar sistemas físicos eletrónicos através da internet, pelo vírus cibernéticos, representa uma viragem na nossa civilização tecnológica, um novo momento da nossa civilização tecnológica. Isso é uma coisa completamente não antecipada. Temos que viver com isso, obviamente, porque não há, por mais que se constroem salvaguardas para isso, não vai haver possibilidades de eliminar. Portanto, é uma possibilidade permanente de destruição, em facto, apesar não só de destruição, mas de sistemas tecnológicos serem controlados exogenamente por agentes estranhos. Foi o que aconteceu com o Stuxnet, o vírus que é enviado, se supõe, para os Estados Unidos, para Israel, aos centrífugos das instalações nucleares no Irão, que os engenheiros não sabiam o que estava a acontecer. Havia disfunções, produções, não tinha a mínima ideia. Pensavam que ainda podiam, de facto, o sistema estava a ser controlado exteriormente. Isso representa um exemplo do que poderia acontecer com outros sistemas tecnológicos. Variados tipos. Não se esqueçam que a ciberespionagem não é só de Estado a Estado, pode ser hackers aos Estados, companhias comerciais, industriais, bancos, etc. É difícil avaliar as perdas, porque as companhias em geral não gostam de dizer o que se passa, aguentam, vão pagando
e vão continuando. Portanto, isso ainda mais interessante, de facto, que temos agora uma segunda economia, além da nossa economia que vemos, que é a segunda economia em que computadores se ligam a computadores e realizam toda uma série de operações, independentemente de agentes humanos. Essa segunda economia, portanto, podia ser também controlada se tivéssemos acesso a essa segunda economia. Enfim, o mais interessante, talvez, seria a confirmação da crítica, tipo de crítica que fiz aqui no livro ao princípio de Vico, que é o capítulo 3, o Deus dos artefactos, o princípio de Vico e a tecnologia. Muitos cientistas costumam dizer que só podemos compreender o que fazemos. Mas, de facto, isso muitas vezes é verdade, outras vezes não é. Muitas vezes o que fazemos não compreendemos bem. É o caso dos sistemas tecnológicos que construímos, sistemas tecnológicos complexos, interativos, porque um sistema realmente complexo, o funcionamento a longo prazo do sistema tecnológico complexo não é verdadeiramente compreendido. Pode haver sempre interações inesperadas, pode haver coincidências de falhas, e essas interações, essas coincidências de falhas são completamente imprevisíveis. Nesse sentido, não compreendemos o que fazemos. Joseph Weizenbaum, um cientista computacional, costumava falar da incompreensibilidade radical dos sistemas computacionais. Pode parecer exagerado, porque de facto as coisas funcionam. Muitas coisas funcionam dentro de certos parâmetros. Muitas vezes são, a metodologia das ciências se fala caixa preta. Sabemos falar dos inputs, temos um resultado, mas francamente não sabemos bem qual é a teia causal interior dos sistemas. Compreendemos o suficiente para fazer funcionar regularmente, funcionar com certa normalidade, mas não compreendemos completamente. Nem interessa, porque desde que funcionem não há pressão imediata para avançarmos na compreensão do que se faz. Por exemplo, o Large Hadron Collider do CERN, na Suíça, é um sistema tecnológico complexo. E ninguém compreende bem como é que funciona, estão sempre a fazer pequenos ajustes aqui, claro, depois fica bem, depois, outro problema, depois pensaram que tinham detectado a partícula de Higgs, depois disseram, não, fizemos maus cálculos, umas observações, agora já vemos, temos que acreditar, não é? E agora estão a introduzir mais complicações, mais complicado se torna, e não se torna mais compreensível por ser mais complicado, em geral. Mas tudo bem, é um grande sistema tecnológico e vamos detectar mais partículas. Já há tantas partículas subatómicas que querem detectar ainda mais. Um imenso parque zoológico de partículas. Todas encantadoras, todas funcionam. Claro, dizemos que a partícula é uma metáfora. De facto, não são coisinhas. São propriedades invisíveis, não se podem localizar, mas falamos de partículas, é uma linguagem mistificadora, mas como é que eles podem falar connosco se não usam essas metáforas? Portanto, temos que falar com eles também com as metáforas. São partículas. Enfim, não tem nada a ver a atomicidade, ou se tem, também as propriedades não atómicas também. Enfim, mas funciona tudo bem. Portanto, a lição que se pode tirar é que, de facto, não há sistemas sem a possibilidade de fracasso, de falha, mesmo que seja bem desenhado, porque não compreendemos totalmente. Há sempre bugs, glitches, e assim por diante. Escrever programas de software é uma arte, é uma ciência. Há uma longa história, desde que os programas de computador começaram a ser escritos, de luta entre os gestores das companhias de computadores e os empregados, porque eles queriam tornar as pessoas que escrevem programas
de software empregados como qualquer outro, subordinados. Os mecânicos fornecedores consideram-se como artistas, pessoas criativas. E, de facto, não há uma logística. Não há algoritmos para fazer algoritmos. Ou se há algoritmos para fazer algoritmos, não há algoritmos para fazer algoritmos para fazer algoritmos. Em última análise, não há algoritmos para esse resultado. Portanto, os programas de software têm que ser construídos, testados, mas há sempre possibilidade de haver bugs de um tipo ou outro e enfim, vai continuar assim este ano.